O Steven Spielberg é um desgraçado e eu vou lhes contar por quê. Quando eu fui ver os trailers do Jogador Número 1, nunca me passou pela cabeça que eu acabaria fazendo um vídeo. Afinal, porque eu analiso animações e parecia que esse filme ia ser mais um híbrido, com cenas live action e outra metade em animação, mas nenhum ia ser mais do que o outro. E também porque eu fui ver esse filme, eu não tinha esperança nenhuma, não me deu confiança nenhuma os trailers, o marketing do filme, de que ia ser qualquer coisa além de um bosterol cheio de referências para os nerds olharem e ficar, nossa, eu entendi, e bater palma porque, uau, o filme sabe do que você gosta. Mas aí, primeiro que eu descobri, eu fui ver o filme e 80% do filme é animado. Então, praticamente um filme animado com cenas de live action. E segundo que o maldito Steven Spielberg pegou uma premissa idiota e, sendo um diretor bom, fez coisas interessantes. Então, agora eu sou forçado a ter opiniões mais complexas do que eu achava que eu teria desse filme, porque a premissa dele é imbecil. E agora eu vou ter que me esforçar pra explicar essas minhas opiniões, pra fazer uma crítica do que eu vi desse filme. Muito obrigado, Steven Spielberg, você me fez trabalhar mais por uma coisa que eu nem queria. O filme Jogador Número 1, baseado no livro de Ernest Cline, mostra um futuro de 2045, em que o passatempo mais popular de todos é o Oasis, um jogo multiplayer de realidade virtual onde você pode fazer o que bem entender e ser a pessoa que você quiser, longe das decepções e problemas da vida real. Esse mundo foi desenvolvido por James Halloway, um programador recluso que cresceu cercado pela cultura popular dos anos 80 e a usou como refúgio para a infância difícil que teve. E quando crescido, quis criar um refúgio semelhante para o resto do mundo, com o Oasis. Quando Halloway morre, ele deixa uma última mensagem para os jogadores. Ele escondeu um easter egg no jogo e quem conseguir completar 3 missões para encontrá-lo será recompensado com a posse integral do Oasis. 5 anos depois, ninguém foi capaz de completar a primeira missão. Mas o jovem Wade Watts, ou Parzival como é conhecido no jogo, está determinado a vencer onde todos fracassaram, armado com seu conhecimento enciclopédico de filmes, jogos e livros que fizeram parte da cultura popular da época do Halloway. Mas durante essa busca ele se encontra na mira da corporação EOE, uma empresa de videogames que quer a posse do Oasis para garantir o monopólio do mundo do entretenimento, liderado pelo seu CEO Nolan Sorrento, que dispõe de centenas de jogadores que servem de mão de obra forçada no Oasis para os interesses da EOE. E é nesse embate que ele encontra a misteriosa jogadora Artemis, que busca impedir a qualquer custo que a EOE tome posse do Oasis. Esse filme, apesar de parecer só uma desculpa para bombardear um público impressionável nerd de referência após referência de coisas nostálgicas da infância, que em parte ele também tem uma proposta além disso. Ele quer explorar o que nos faz escapar para esses mundos, o que faz a gente se identificar com esses personagens, o que eles têm a nos oferecer de positivo, seja ideais para seguir, seja ser um refúgio das dificuldades da vida ou uma fonte de inspiração para pessoas se acreditarem que possam fazer coisas. Mas a forma como esse filme trata essa mensagem é meio confusa e às vezes fica questionável o quanto ele mesmo acredita na mensagem que está falando. Mas começando pelas partes boas, vamos falar do elenco. O elenco é muito bom e eu acho que isso é meio necessário, porque os papéis em si, eles não são as coisas mais densas do mundo. O Wade, o Parzival, Artemis, eles não são personagens mais bem desenvolvidos, mais com tanta personalidade, então eles precisavam de atores bons para conseguir convencer o público desses personagens que não tem muita coisa para agradar, para cativar um público. O Ben Mendelsohn, por exemplo, ele faz o personagem mais clichê, mais estereótipo de empresário do mal. Mas o Ben Mendelsohn, de tão bom ator que ele consegue fazer o papel não ser ridículo, ser até divertido. Mas com certeza a melhor performance desse filme é do Mark Rylance como o Halloway, o criador do Oasis. Ele é muito bom. Ele
ele transmite uma dor, uma frustração interna muito sutil, mas é palpável quando ele tá em cena. De que ser uma pessoa que ele teve muitos arrependimentos na vida, de que ele tem muita coisa guardada dentro dele que ele não consegue externar. E tem uma frustração nele, de ele não conseguir controlar as coisas na vida. Mesmo tendo criado um mundo do zero, ele não ter controle sobre aspectos da vida dele, que isso deixa ele louco. É uma interpretação muito boa e eu não tava esperando isso desse tipo de filme. Mas indo para a história desse filme, não tem muito o que falar, ela é meio boba, ela é bastante boba na verdade. Ela fala de um concurso que daria pro vencedor a posse de das propriedades mais importantes do mundo se ele soubesse fatos e curiosidades sobre filmes ou videogames dos anos 80 e 70. É meio que uma punheta pra nerd, é uma coisa do nerd se sentir valorizado por ter o conhecimento, e esse conhecimento finalmente ser útil, ele mostrar o seu valor. Mas apesar dessa premissa tosca, tem uma mensagem que o filme está tentando transmitir sobre nostalgia e escapismo. O filme explora o escapismo em si como uma faca de dois gumes. Por um lado, dentro do oásis as pessoas podem viver e ser o que elas bem entenderem. Elas não têm cobrança, elas não têm nada que os impeça de ser o que eles acham que é o melhor para eles. Mas por outro, as pessoas podem ficar tão confortáveis nesse refúgio que eles perdem a noção do que de fato importa. Eles são tão focados em guardar essa sensação, em ficar sempre fora da própria pele, fora dos próprios problemas, que eles perdem o foco, eles não sabem lidar, eles não sabem progredir na vida. Os personagens e as obras que a gente admira, que a gente sente uma ligação, que a gente aprecia, eles têm a sua importância na vida das pessoas, mas você não pode dedicar tudo a isso. Você tem que saber o que extrair de bom disso, até que ponto você tem que parar e viver sua própria vida, e não ficar preso a essas coisas. E isso é muito bem representado no personagem do Halliway. A gente vê que os filmes, os videogames, os personagens que ele gostava na infância salvaram a vida dele, de fato, de momentos traumáticos, de uma incapacidade de se conectar com as pessoas na infância. E o jogo foi a forma que o Halliway achou para dar ao mundo o refúgio que ele teve na infância, dar um oásis para outras pessoas que sofreram que nem ele na infância. Mas o problema é que ele dedicou tanto tempo de vida para fugir dos problemas que quando ele inevitavelmente teve que enfrentar, ele não sabia como. Então ele acabou cometendo muitos erros e vivendo uma vida cheia de decepções e arrependimentos. Tanto que os desafios que ele deixa para os jogadores recompensam quem de fato vê a substância das referências que ele faz, das obras que ele cita. E os jogadores que empacam costumam ser os que vêm só na superfície. E mais do que só referências, mais do que só o Halliway apontando para certa obra, essas obras indicam, refletem, elas contextualizam momentos da vida dele, seja memórias nostálgicas, bons momentos ou erros, decepções. Eles estão lá para que os jogadores entendam o que isso teve impacto nele e que eles consigam aprender as lições com essas obras e também com a vida dele que ele não foi capaz em vida. E isso reforça uma questão que eu acho que é muito pouco valorizada, que não importa o quão boba pareça a mídia que você consome, seja filme, videogame, quadrinho, livro, série de YouTube, você precisa sair do superficial, de só ser passivo e começar a analisar o que você vê, a pensar no que o que você consome está falando pra você. Isso é uma coisa um pouco trabalhosa, mas que vale a pena, que te enriquece enquanto pessoa. Mas também se você quiser ir para um canal de YouTube onde um cara faça isso por você, também não tem problema. Mas apesar disso, o filme ainda sofre de um problema que é um excesso de referências que estão lá sem ter uma razão justificável. Recentemente eu vi o filme E.T. o Extraterrestre, que também é do Steven Spielberg. Eu vi pela primeira vez e teve uma cena que eu gostei muito. Lá pro meio do filme, as crianças eles estão tentando trazer o E.T. de volta para a nave dele. Aí eles levam ele disfarçado de fantasma porque é Halloween. O que acontece é que eles estão andando lá na rua, as crianças preocupadas de serem descobertos, e o ET ele vê
uma criança vestida de Yoda. E ele inocentemente vai até ele achando que ele é um alien também e as crianças puxam ele de volta pro caminho. O engraçado disso é que durante o momento que ele tá indo em direção pro Yoda, no espaço de 3 segundos, toca bem rapidamente o tema do Yoda do episódio 5 do Star Wars. E nessa parte eu rachei o bico, porque é uma referência tão sutil, mas tão cheia de camadas. Mesmo se você não sabe a trilha sonora de Star Wars, essa cena vai ser engraçada porque mostra a ingenuidade do ET. Mas se você sabe quem é o John Williams, conhece o portfólio dele, sabe que ele trabalhou tanto no ET quanto no Star Wars, você vai ter uma camada a mais de entendimento. Pra mim, esse é o melhor tipo de referência, que recompensa você conhecer a coisa que está sendo referenciada, mas não exclui quem não tem os seus conhecimentos específicos. E o problema desse filme é que ele tem referência específica demais para propósito de menos, e isso acaba prejudicando bastante porque é constante. Ao longo do filme, no Oasis, tem vários jogadores e com diversas aparências. Alguns eles criam aparências próprias para os personagens, só que muitos eles fazem avatares baseados em personagens já existentes. Por exemplo, eles vão numa boate no momento e lá dançando tão Arlequina e Coringa. Em várias cenas aparece a dupla Tracer e Lara Croft, mas tipo Chun-Li, os Battletoads, as Tartarugas Ninjas, um monte disso fica aparecendo no filme. E porque são jogadores, eles usam os avatares dos personagens que eles gostam aparentemente. Mas é que aparece tanto e é tão constante e não dá pra não perceber porque eles são personagens clássicos. Só que eles não têm muito propósito pra existir e eu acho que isso é um problema. Um maior exemplo disso é o Gigante de Ferro. Ele fica aparecendo em tudo quanto é trailer desse filme, ele tá na capa de vários pôsteres. E pra quem não sabe, o Gigante de Ferro é o personagem principal de um filme que ele é um robô que encontra um menino e que ele foi projetado para guerra, ele é um robô bélico, só que ele não gosta de matar, ele hesita em usar suas armas, ele tem medo da própria capacidade que ele tem de destruição. E ao longo do filme o governo americano tenta usar ele como arma, só que no fim ele decide salvar a Terra de um meteoro. Ele faz um sacrifício para, ao invés de destruir, ele salvar vidas. O que o Gigante de Ferro faz no filme de fato é uma coisa que vai contra a personalidade dele no filme original, que é lutar. E ok, é um avatar de um personagem, mas no filme, spoiler, ele se sacrifica no jogador número 1. O Gigante de Ferro se sacrifica para os amigos dele progredirem. Só que nem o sacrifício eles conseguiram fazer direito, porque no filme ele se joga contra um meteoro. E nesse filme ele cai num poço de lava. Conforme ele vai derretendo, ele dá um joinha enquanto o braço dele afunda na lava. E eu sei, a gente vive num mundo de VR chat. As pessoas vão usar os personagens que elas gostam porque sim, vão ficar andando fazendo zoeira. Mas isso é um filme. Filmes precisam ter propósito nas coisas que eles fazem. Não pode ter coisas gratuitas assim. Então eu não acho pedir demais. É você querer abordar pelo menos um pouco porque uma pessoa iria querer ser a Chun-Li, a Lara Croft ou o Gnomo Criança num jogo virtual. Porque não serve pra nada. Se você cortasse do filme, ia perder muito pouco. O que me leva a pensar que parte do desinteresse do filme em abordar o que torna esses personagens especiais é o próprio Steven Spielberg, porque apesar dele ter moldado o imaginário popular, o imaginário cultural da sociedade ocidental basicamente durante décadas, ele não é o mesmo tipo de nerd que é o público desse filme. E ele não tem a mesma afinidade com os mesmos personagens ou obras que a gente. Eles são tão secundários, eles são tão isolados da história em si, que me faz pensar que, tipo, o Steven Spielberg não teve nada a ver com esses personagens. Parece que eles foram adicionados por outros membros da equipe na pós-produção e ele só assinou embaixo. E a maior prova disso é quando você compara com a única referência que você pode garantir
que o Steven Spielberg tem afinidade, que ele aprecia, que ele entende o que significa, que é Stanley Kubrick, especificamente o filme O Iluminado. O Spielberg era fã do Stanley Kubrick, ele cresceu vendo eles e ele chegou a ser amigo pessoal dele. Um dos desafios do filme dedica 5 minutos inteiros de recriação de cenas clássicas do Iluminado. Tem tudo lá, tem as gêmeas, tem as machadadas, tem o labirinto, tem a mulher tomando banho, tá tudo lá. Tudo tem importância não só temática quanto para a história mesmo. Tudo lá é recriado com os mínimos detalhes, com uma dedicação, com um carinho pro material. E essa dedicação você não vê em nenhum outro lugar do filme. São todo tipo coisas que aparecem e passam batido. E faz sentido, porque o Steven Spielberg, ele não faz parte da geração que vai se empolgar de ver a Moto do Kaneda, ou de ver os Battletoads, ou de ver o Gundam. Ele não tem esse repertório. E eu não acho que para um filme destinado ao público nerd, você precisa ser nerd, você precisa ter o repertório nerd. Não, se você entende a essência da obra, eu acho possível você fazer um filme que você não tenha necessariamente apreço tão grande quanto o público vai ter. Mas é que nesse caso, ter um apreço tão grande quanto o público vai ter é meio que o propósito. E se você não tem isso, fica parecendo desonesto. Mas o que agrava esse problema ainda mais é que uma das mensagens do filme se trata justamente de apreciação autêntica da obra contra a exploração comercial cínica disso, que não entende para que serve e só quer lucrar em cima. Tem uma cena que o Nolan Sorrento, que é o CEO da corporação IOI, que ele tá tentando convencer o Parzival a colaborar com a empresa para eles conseguirem adquirir o easter egg, para eles conseguirem passar pelos desafios. E para convencer ele tenta passar a imagem de que ele é um nerd que nem ele parece um empresário, mas isso é a função do trabalho dele, porque quando eu tô sozinho, quando eu tô relaxando, eu jogo esse videogame, eu assisto esse filme, eu curto esse personagem. E ele fica falando isso. Só que depois mostra que na verdade tem pessoas falando pra ele num ponto eletrônico tudo isso, e na verdade essa fachada que ele tá fazendo é só falando pro Parzival o que ele quer ouvir. E até seria efetiva essa cena se não fosse uma ilustração perfeita da relação desse filme com o público. Da mesma forma, esse filme falando: a gente entende você, a gente sabe os personagens que você gosta, a gente sabe o que significa pra você. Grande parte do público deve nem ter sabido do livro que isso é baseado, mas viu a quantidade de referência nos trailers e falou: nossa, deve ser legal. E foi ver, porque é isso, esse filme é uma exploração cínica das nossas nostalgias, querendo lucrar em cima disso. Não tem problema em querer arrancar dinheiro de nerd. Eu acho que na verdade nerd merece ser explorado. Mas isso é uma coisa que você tem que disfarçar e não chamar atenção. Tem filmes que fazem isso muito melhor e com as mesmas intenções. Uma Cilada para Roger Rabbit, ele é tipo esse mesmo conflito, só que de uma forma muito mais convincente. Ou até um filme que é 1000 vezes mais comercial, que é Uma Aventura Lego. Ele consegue fazer isso de forma muito mais sutil e fazer parecer muito menos hipócrita, porque não te deixa com uma sensação de nossa, eu tô sendo manipulado, hein? Apesar de eu ficar apontando problemas nesse filme, eu não acho que ele é péssimo. Ele é bom. Tem momentos que são muito interessantes que conseguiram me cativar. Quando o filme foca no Halliway, na personalidade dele, nas escolhas que ele tomou, eu acho legal, porque aí tá abordando uma coisa que eu gosto muito, que é a questão do legado, do que você deixa pra trás no mundo. E de se redimir através das ações dos seus sucessores. E conseguir achar um perdão para uma vida de erros, esperando que a geração futura consiga aprender com seus erros. Acho que a melhor forma de resumir esse filme é que ele é mais um item para a lista de filmes que fracassam na proposta principal, mas tem elementos secundários muito bem feitos, tipo Power Rangers, que é um péssimo filme de ação, mas um ótimo drama adolescente, ou It, a Coisa, que é um filme de terror muito fraco, com ótimas cenas de drama infantil.
Da mesma forma que o Jogador Número 1 é uma péssima homenagem à cultura nerd, mas um ótimo filme falando sobre a tragédia de um homem que guardou ressentimentos e traumas a vida inteira e morreu antes de poder resolvê-los. Pois bem, o meu vídeo acaba por aqui, espero que você tenha gostado. Se você quer ver mais dos meus vídeos futuramente, dá um joinha pra fortalecer e se inscreve e clica no sininho das notificações, porque de vez em quando o YouTube decide não mostrar. Também mostra pra amigos, compartilha pra quem você acha que vai gostar dos meus estilos de vídeo ou dos trabalhos que eu abordo. E, pois bem, isso foi um Lars Kalinka, uma produção parcialmente satisfatória. Semana que vem acho que eu vou também falar sobre uma coisa de jogos virtuais, então aguarde. Até a próxima.